Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Escutamos na primeira leitura, irmãos e irmãs, o segundo relato da criação, que aparece no capítulo 2 do Gênesis, o relato mais antigo que o do primeiro capítulo, e que difere bastante do primeiro capítulo na sua forma, coincide com o seu conteúdo. Esse segundo capítulo fala, ao contrário do primeiro, em que Deus vai criando, nos 6 dias da criação, diversas criaturas, e por último Ele cria o ser humano. Aqui nesse segundo capítulo é o contrário, não existe nenhuma outra criatura, e justamente pela razão que o autor coloca, porque não existia o homem para cultivar a terra, então nada tinha sentido antes da criação do homem. Então depois o relato fala dessa origem do ser humano, que a gente deve ter em conta que aparece em vários relatos, uma forma literária própria que aparece algumas vezes na Bíblia, o relato etiológico, quer dizer, o relato de como se origina uma determinada coisa. E muitas vezes esses relatos seguem ao contrário, né? Quando uma pessoa coloca um filme, né, de frente para trás. Então, como pela experiência deles o ser humano dava o seu último suspiro, né, aquela última respiração antes de morrer, e depois o seu corpo ia indo até se tornar pó, né? Então aqui eles colocam ao contrário, né? O homem, Deus reunindo o pó e soprando sobre ele a sua respiração, o seu espírito, para que o homem também possa respirar e se tornar um ser vivo. Depois, esse tema da respiração de Deus aparece no salmo que nós acabamos de rezar também, que é um salmo de louvor pela criação de Deus, em que diz que se Deus tira o seu respiro, a sua respiração das coisas, elas morrem, mas se Ele sopra sobre elas, elas renascem, e Ele renova a face da terra. É claro que aqui a gente está falando, quando fala do respiro de Deus, né, aqui no hebraico bíblico é o ruach, a gente está falando justamente do Espírito de Deus, né? Espírito justamente o produto da respiração.
E depois, com a revelação plena no Novo Testamento, a gente entende que esse respiro de Deus, o seu Espírito, é o Espírito de amor. É o amor que o Pai comunica ao Filho, e o Filho, como imagem perfeita do Pai, comunica ao Pai. Então é justamente nesse amor, nessa troca, nesse intercâmbio eterno de amor, que se constitui a pessoa maravilhosa, misteriosa do Espírito Santo. E dizer que todas as criaturas surgem desse respiro de Deus, desse seu Espírito, desse seu sopro, quer dizer que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, tem em si um pouquinho do amor de Deus, e é sustentado pelo amor de Deus. Mais tarde, a filosofia da Idade Média, Santo Tomás, os autores escolásticos vão ensinar isso, que Deus não apenas criou o universo no seu início, mas mantém e sustenta toda a criação no ser. Porque se ele deixasse de fazer isso, deixasse de sustentar toda a criação no seu ser continuamente, todas as coisas cairiam no nada. Então, isso, irmãos e irmãs, nos leva a olhar para a criação de uma nova forma, de uma forma contemplativa, de uma forma em que nós nos percebemos também sustentados a cada instante, a cada segundo, pelo amor de Deus, assim como Ele também sustenta todas as criaturas a cada instante, a cada segundo, com o seu amor. E nos leva a perceber a presença dele na criação e a louvar ele por isso, como fizeram os nossos padroeiros, São Francisco de Assis, Santa Clara. E isso também nos leva a uma relação com a criação de Deus, que é uma relação de contemplação, de adoração ao Senhor, ao Criador, de louvor a Ele. Muito diferente de uma relação com as coisas baseada no próprio eu, no próprio egoísmo, que destrói, que depreda e vai apagando a imagem de Deus da criação. São João Paulo II dizia: o mundo de hoje pensa tão pouco em Deus, porque nós estamos muito mais rodeados das obras dos homens do que das obras de Deus. Então Deus nos coloca de novo nesse jardim da origem, para que a gente seja capaz de contemplar a sua beleza, a sua sabedoria, e não nos permite, nos proíbe de tomar com relação à criação o lugar de Deus, aqui significado nessas palavras do domínio, do conhecimento do bem e do mal, porque não é o ser humano que determina o que é o bem e o que é o mal, isso já está determinado por Deus Criador. E no momento em que a gente toma o lugar do Criador, aí começa a desarmonia, a ruptura com Deus, a ruptura com nossos semelhantes, a ruptura com a criação de Deus também. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos nessa Eucaristia a purificação do nosso coração, como Jesus nos ensinou hoje no Evangelho, que é o coração que precisa ser purificado, para que a partir do coração a gente restaure essa nossa vinculação com Deus Criador, com os nossos semelhantes e também com toda a criação de Deus.